Eu estou aqui como um privilegiado hoje de poder abrir aqui a palavra de Deus e o meu coração e dividir com vocês algumas coisas relativas ao ministério, à vida pessoal e à pergunta que esse evento faz para a gente, né? Como é que a igreja vai subsistir no século XXI? Então, são questionamentos pertinentes e eu queria, assim, pedir permissão para vocês, para de verdade mesclar um pouco da palavra de Deus com aquilo que o Senhor tem feito jorrar dentro do meu coração. Alguns são questionamentos, são coisas que eu mesmo luto contra, vocês vão perceber já naquilo que eu vou colocar, mas eu acredito que nós vamos sair daqui focados em valores abstraídos da vida de um homem, como diz o título da palestra, né? O João, simplesmente João. Eu estou pastor numa igreja batista lá em Fortaleza, já há quase 30 anos, já vou caminhando para os 60 o ano que vem. Tenho minha amada esposa, ela está por aí em algum seminário, que ela me ouve toda hora, né? Então, não precisa nem, já orou por mim, pode ficar à vontade. Sou pai de duas meninas que agora são casadas, Midian e Elissa, as duas fiéis ao Senhor, integradas no ministério com seus maridos. Sou avô, 3 meninas e um netinho, que agora tem 1 ano e meio, chegou há pouco tempo, então eu sou vovô coruja para valer, né? Então eu dou graças a Deus pela família, pelo que o Senhor fez ao longo desses anos de ministério, e tem feito preservando a nossa casa, a nossa família, resguardando a nossa integridade, porque isso é coisa de Deus, não é coisa nossa, né? Então, eu estou desde 1983 em Fortaleza, uma igreja que foi o meu primeiro ministério, que às vezes as pessoas dizem ministério oficial, pastoral, né? Porque eu já sou de São Paulo e trabalhei aqui numa igreja na Zona Norte, iniciamos uma igreja ali perto da Fernão Dias, próximo a uma favela. Hoje tem uma igreja lá estabelecida. Eu fui empresário, tentei ser jogador de futebol, piloto de kart, tentei ser sambista, pagodeiro, e não deu nada certo. O Senhor me resgatou e me levou, me transportou para o reino dele e também me deu um chamado de me entregar totalmente ao Senhor no ministério pastoral. Cheguei em 83 lá em Fortaleza, numa igreja que tinha mais ou menos umas 20 pessoas reunidas ali. Então, embora fosse uma igreja já antiga, bem tradicional, de um movimento bastante tradicional, eu reputo que ali foi realmente a semente, o germe, o início de tudo na vida da Igreja Batista Central de Fortaleza. Hoje a gente está lá com um movimento que é de Deus, só Deus. Eu, cada domingo, me encanto em pensar o que aquelas pessoas vão fazer ali naquele lugar, que é até um pouco afastado do centro da cidade, fica ali na BR-116 com o anel viário. O terreno é grande, a gente está lá desde 98 naquele terreno. Em 2003, estava conversando com o Bill Hybels, que conheceu o nosso trabalho lá, quando a gente estava num ginásio, e ele disse, já terminou o auditório que você ia construir? Eu disse, não terminei, porque no dia que a gente estava planejando a construção de um auditório para 5.000 pessoas, Deus falou no meu coração e mudou completamente, e através de um texto em Isaías 54, me levou a pensar na tenda que eu tinha sonhado. Então, nós acabamos obedecendo o Senhor no meio da reunião, mudamos tudo, todos os planos prontos, e ele disse, alarga o espaço da tua tenda, né? Não impeças, vou fazer você transbordar para a direita e para a esquerda. E hoje nós estamos lá, debaixo de uma tenda, que não tem uma visualização de templo, as pessoas confundem com um circo. Então, é bem interessante, mas é um lugar aconchegante, onde a igreja se reúne de quando em quando, e enquanto se reúne também de casa em casa, durante a semana. Então,
Hoje eu fui incumbido de falar para vocês aqui sobre um aspecto do ministério, um aspecto da vida pessoal do ministro, que tem a ver com a ideia de ser líder, o estilo e o tipo de liderança. Eu ia começar a minha palestra, tinha até um pedestalzinho aqui para eu colocar minhas anotações, mas ele fugiu, achei que estava até me expulsando daqui. Quase que eu corro atrás dele, mas eu vou tentar caminhar dessa mesma forma aqui, sem o apoio. Como a igreja pode sobreviver ao século XXI? Essa é a pergunta. E se eu fosse responder, como eu gostaria de responder, eu diria o seguinte: primeiro, nós precisamos exorcizar o que eu chamo de a síndrome de Diótrefes, aquele elemento que aparece na terceira epístola de João, e talvez cultivar na liderança, na vida pessoal do líder, a simplicidade de João. Eu digo isso porque vocês vão perceber que tudo aquilo que eu vou falar aqui tem muito a ver com a minha própria vida e da forma que eu lido com as minhas neuras, minhas lutas e a capacidade intrínseca que eu sei que tenho como ser humano de ser exatamente assim como Diótrefes, lá de 3 João. Então, antes da gente prosseguir, eu queria orar, e aí a gente vai caminhar. Senhor, quero exaltar o Teu nome nesse instante, invocar aqui, Senhor, a ação poderosa do Teu Espírito, para fazer aquilo que eu não posso fazer, que ser humano algum pode fazer. Quero Te adorar e Te louvar pelo privilégio de estar aqui diante de amados irmãos, muitos dos quais poderiam estar aqui, Senhor, ocupando este lugar, este microfone, para falar das grandezas que o Senhor tem operado na vida deles. Mas agora, Senhor, aprove ao Senhor dar essa oportunidade para que eu pudesse fazer isso, debaixo e submisso ao Teu Espírito Santo. Por isso eu peço, Senhor, que uma frase, uma palavra, um versículo, alguma experiência dita, alguma coisa, Senhor, falada, possa fazer diferença no coração de pessoas aqui nesse lugar. Te agradeço pela vida de cada um aqui, Senhor. Mais uma vez, quero me esconder atrás da cruz do Senhor Jesus, onde eu estou crucificado para o mundo, para o pecado, Senhor, e até para o próprio inimigo de Deus. Tende misericórdia de nós, líderes da igreja brasileira, Senhor, de tudo aquilo que estamos vendo, assistindo e ouvindo. Eu sei que o Senhor é que a edifica e o Senhor continuará a fazer para a glória do Teu nome. Mas permita-nos, Senhor, sermos íntegros, andarmos na Tua presença e sermos abençoados por Ti e diante de Ti, Senhor, buscando a Tua glória todo o tempo. Por isso, fica conosco, Senhor, e fala ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O texto de 3 João, versículos 9 e 10, diz o seguinte: João diz: eu escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante, entre eles ele não nos recebe. Depois ele diz ainda: se eu for, eu vou chamar a atenção dele, porque ele está dizendo coisas maldosas contra nós. Depois João diz: não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede também aqueles que desejam recebê-los, e até os expulsa da igreja. Eu acho interessante essa adjetivação de Diótrefes. Ele é uma pessoa que gosta muito de ser mais importante. Essa palavra, ela é única no Novo Testamento, mas ela traduz muito bem aquilo que esse homem gostava de ser naquela igreja. Ele amava ser o primeiro, mais importante. É aquele que buscava o primado. Ele quer ser o líder, ele gosta disso, ele ama. Ele quer ser o cabeça, ele quer ser o destaque. É interessante como isso pode acontecer
na vida das pessoas. Acho que chegou o meu apoio aí, não foi? Deixa eu pegar uma coisinha aqui que eu queria usar aí também, acho que está nessa bagagem aqui. Eu sempre, quando penso em dois elementos que eu tenho aqui na minha bolsinha, uma vela e alguns palitos de fósforo, eu gosto de pensar nesse elemento, o palito, tão efêmero, olha como ele faz. Ele é isso aqui não é nenhuma mandinga, viu? Nenhum trabalho. Rapaz, veio um sofisticado, ó. Isso aqui eu vou levar para Fortaleza. Antigamente, as casas, né, aqueles lares mais simples, eu me lembro a casa dos meus pais na Zona Norte, sempre tinham dois elementos que não podiam faltar em caso de pane de energia elétrica: o fósforo e a vela. Aí eu gosto de pensar neles, um acende o outro, a vela permanece acesa por mais tempo, já o fósforo acende, brilha, passa a chama, mas ilumina apenas por um momento. O corpo e a chama de um palito de fósforo são imagens que me ajudam pessoalmente a refletir em quem eu sou, qual o propósito da minha existência e qual seria o meu papel no ministério, nessa fatia da história. Eu que vim, como alguns de vocês, do século passado para este presente século. E, pessoalmente, ao lidar com algumas questões concretas sobre a vida do líder, tais como: qual é a minha posição, qual é o meu status, quais títulos eu ostento, que tipo de reconhecimento eu recebo no meu ministério, quais são as minhas rotinas, quais são os assédios das pessoas que tanto nos buscam, que tanto precisam de nós, que às vezes tanto nos bajulam, nos elogiam. Que tal o status, os títulos, o reconhecimento? Que tal o nosso lugar no ministério, né? E os mitos? É interessante você ouvir as pessoas falando acerca de você, e você percebe que coisa doida, de onde tiraram isso? Eu não sou esse cara, eu não sou essa pessoa. Esses mitos interessantes que vão surgindo no ministério e que envolvem a liderança. Aí eu me vejo todo o tempo lutando para ter que me livrar do assédio prostituidor do amor ao poder. Lembra de Diótrefes? Ele amava ser o primeiro. Ele amava ser o destaque. E isso é um assédio que tem a ver comigo, com a minha vida, e eu me vejo todo o tempo tendo que lutar contra o amor ao poder, o amor ao prestígio, que normalmente a liderança traz, qualquer que seja a sua esfera de atuação. Isso não é prerrogativa de Bill Hybels, isso é prerrogativa do Zé, que está lá num canto de uma favela, uma igreja de 3, 4 pessoas. A luta é tão real que nem sempre ela é vitoriosa. Ora, eu tenho que expurgar um pouco daquilo que já impregnou em mim. Ora, eu tenho que fugir nu, como José fugiu da mulher de Potifar, só para não ceder ao convite da glória da liderança. Afinal, a pergunta é: como eu pecaria contra o meu Deus? É impressionante porque, na verdade, são coisas boas da vida ministerial e do nosso chamado que se tornam coisas ruins. Por exemplo, o cenário é muito parecido com o cenário do assédio político. Primeiro, nós somos chamados por uma vocação divina, lindo, maravilhoso, poderoso, glorioso. A chamada de Deus é uma coisa tão fantástica que
ninguém pode negar que é dom de Deus, é presente de Deus. Está aí a coisa boa. Só que quando esse chamado acontece na nossa vida, normalmente nos tira do anonimato, nos tira como me tirou de um bairro simples, às vezes de uma família pobre, não é o caso do Bill Hybels, por exemplo. Nos tira também de um limitado círculo de relacionamento e acaba nos incluindo numa família maior, a igreja. E aí, nós vamos da manjedoura para o templo. O templo com as suas estruturas, seus símbolos de poder, sua hierarquia, suas organizações, quando não caímos também no ambiente denominacional, que sem nenhum dolo, pouco a pouco, vão nos levando para o lugar de primazia. Seja pelo ofício, seja pelo diferencial acadêmico, ou pelo natural monopólio do microfone, ou da oração. Ora, pastor. Eu me lembro chegando em Fortaleza, jovenzinho, ex-empresário, que largou tudo, vendeu tudo para estudar, e depois querer ser pastor em algum lugar. E quando eu cheguei em Fortaleza, uma cidade extremamente católica, na década de 80, as pessoas tinham uma ideia do clérigo, do indivíduo líder, que era uma coisa assim, fantástica. Eu me assustei, porque aqui em São Paulo eu não tinha isso. E quando eu cheguei lá, as pessoas diziam que meu nome era Armando Bispo, e logo as pessoas invertiam, é o Bispo Armando. E só faltavam querer beijar o anel que eu não tinha. Dado a reverência, o respeito, o cearense é assim. Por aqui não, mas por lá é assim. Então, de repente você se vê de novo, né? Do anonimato para a primazia, a importância. Pelo diferencial acadêmico, pelo microfone. Fala, diretor, fala, presidente, fala, pastor. Além daquilo que nós nutrimos interiormente. Aquele ávido querer ser reconhecido. E aí a gente vai sendo tentado pelo mito construído pelas pessoas ao nosso redor. Muitos de nós viemos de famílias disfuncionais, onde a carência do amor, do investimento, a carência do tempo dado nos fez sentir pouco importantes ao longo da história. E quando a gente cai no meio da igreja, tudo muda. Você passa a ser importante, passa a ser foco, alvo, principalmente se você é dotado de dons para ser um líder, um pastor. E aí o mito vai crescendo e a gente vai sendo sugado por ele. E aí caímos naquela ideia de que somos, de fato, os únicos ungidos da história. E aí nós vamos crescendo como Diótrefes, enquanto o rebanho vai diminuindo. Normalmente é assim. Foi assim durante muito tempo. Hoje, a realidade das igrejas talvez não seja mais esta. Mas houve época em que era exatamente assim. Eu me lembro quando eu cheguei na IBC. O púlpito, as cadeiras, o meu paramento, a salinha de oração, e eu só entrava na hora de dar a mensagem, porque era um momento solene. Nem os cânticos eu podia participar direito. E as cadeiras tinham um diferencial. Enquanto o povo sentava em bancos horríveis, eu tinha uma cadeira parecida, assim, aquelas cadeiras do rei, pontiagudas, né? O diferencial que vai levando você de repente, acalentar essa coisa do Diótrefes. Porque nós não acreditamos de verdade que aquelas pessoas simples que estão sentadas ali, menos preparadas, sejam capazes de fazer tanto quanto ou melhor do que nós podemos fazer. Afinal, nós fomos chamados para isso. Eu pensei assim. Aí aquela promessa de Atos do capítulo 2, que é o cumprimento de Joel, capítulo 2, nos últimos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas, ou seja, crianças profetizarão, jovens terão visões, serão visionários, velhos voltarão a sonhar com o reino de Deus. Aquilo ali vira uma abstração mental. É um texto que, na minha denominação, a gente quase não tocava, porque estava muito próximo do fenômeno de línguas. Então, como bom tradicional, não podia nem mexer naquilo. E o texto, então, ficava ali. É uma abstração mental. Não fazia muito sentido. A gente preferia pensar no Pedro, pedra, líder, porta-voz. Eu preferia pensar no templo, pouco no casa em casa, mas no templo. E aí, essa coisa foi virando uma abstração na mente da gente. E nesse universo eclesiástico que a gente vive, ou é colocado, ou é alçado, fica difícil admitir que outras pessoas, além daqueles que recebem os holofotes, os elogios, o microfone, a eloquência, os títulos, possam, além dessas pessoas, alguém possa ser, aliás, instrumento da cura, do milagre, da pregação, do ensino. É tanto que o ensino hoje, até nessa transição da igreja tradicional para a igreja celular, é um problema sério. Porque você tem que lutar com o fenômeno escola bíblica dominical. É o lugar onde as pessoas sentam para que um iluminado, graduado, dê uma aula. E as pessoas assistam. Tudo bem que você começa com 100, termina com 10, começa com 500, termina com 100, não tem problema. Mas o ensino não pode ser de outra forma. Porque não tem como a gente voltar para o Velho Testamento e fazer com que Jeremias 31 e o novo pacto funcione, quando o Espírito diz que não precisaria ninguém ensinar ninguém, porque ele seria o próprio mestre, o próprio Senhor. Todos me conhecerão, do maior até o menor. Mas como é que eu posso fazer isso? Se eu sou pago para ensinar, se eu sou pago para pregar, se eu sou pago para conduzir. O máximo que eu vou admitir é que alguns iluminados assumam o controle do ensino na congregação. Se eu parasse aqui e fizesse perguntas e respostas, que eu estou vendo fumaça já saindo da cabeça de alguns. Bom, o problema é o seguinte: como sobreviver no presente século se o poder está nos corrompendo? Você duvida disso? E você acha que isso só acontece lá fora? Não, acontece comigo, no meu coração. A sociedade execra e expõe a igreja, que hoje é liderada pelos semideuses, comerciantes da fé, que lutam para se manterem no topo. Sempre mais e sempre mais. Semideuses. Eu estou dizendo que a sociedade está vendo. Eu ando nas ruas, eu tenho amigos descrentes, eu vivo no meio deles e eu sei o que eles dizem. Se eu me identifico como pastor, é a primeira coisa que eles vão fazer, é me identificar com estes semideuses que lutam para permanecer no topo da primazia, como Diótrefes esperto em marketing, formado em finanças eclesiásticas. O mundo está vendo a gente assim, hoje, a nossa sociedade. Enquanto estes que estão no topo da escala são criticados pelos semideuses que agora estão no pó. Porque Nabucodonosor também teve 2 estágios na vida dele. Um no topo e outro no pó. Os que estão no pó criticam os que estão no topo. Estes estão falidos, machucados pela queda da torre que eles mesmos construíram. Enquanto a maioria de nós, mortais, gravita entre a busca pela fama e o contentamento com o amargo anonimato. Ninguém me conhece. Quem sou eu? A pergunta é: por que a gente não se satisfaz em ser apenas ramos? Simples ramos.
a almejada e acalentada glória da liderança precisa ser vista nessa perspectiva do eterno. É por aí que tudo começa. Nós somos meros reflexos da única glória digna de ser anunciada e demonstrada ao corpo de Cristo e ao mundo, Jesus. Bom, então, sem muita elaboração, eu queria levar vocês a olhar este personagem bíblico. Porque quando eu penso nele, eu me vejo nele, ou pelo menos eu quero aprender com ele, o que é que significa ser reflexo de uma glória que não é nossa, e que não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos diante das pessoas. Eu gosto muito da ideia de integridade que tem a ver com aquilo que eu sou lá dentro. Meu círculo de integridade começa na minha relação íntima com Deus. Depois na minha relação com a família. Minha esposa me conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Depois minhas filhas. Depois a congregação. Ser íntegro na comunidade não é o mesmo que ser íntegro na congregação. Ser íntegro na congregação e diante da congregação não é o mesmo que ser íntegro em casa. Ser íntegro em casa, até com a sua mulher, não é o mesmo que ser íntegro diante de Deus. Era mais ou menos um recado que Deus tinha para Abraão: você precisa andar na minha presença e ser íntegro, só isso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso na fala da visitação divina. Eu queria, então, levar você a refletir nesse personagem comigo. Aliás, eu queria definir glória, mas, por enquanto, basta olhar para o palito histórico, chamado João o Batista, que nem é sobrenome. Exemplo de quem foi coerente com o chamado para ser simplesmente João. Então, vamos caminhar por aqui. Primeiro, o seu mundo. Ele era filho de família sacerdotal. Isabel, sua mãe, era filha ou descendente de Arão. E o seu pai da linhagem de Abias, Lucas capítulo 1, verso 5. Uma das divisões que cuidou do templo em Jerusalém, de acordo com 1 Crônicas, ou 1 Crônicas, capítulo 24, verso 10. Seus pais idosos, sua mãe estéril, Lucas 1, 6. Eles moravam nas montanhas da Judéia, Lucas 1, 65. O que é interessante é que João nasce num berço propício à sucessão sacerdotal. O lugar dele já estava garantido. A sucessão revestida da glória do papel de intercessor diante de Deus pelos homens. Ele seria herdeiro de mantos, mitras, que o faria uma pessoa importante na hierarquia social. Coisas que a gente também herda, logo que chega a primazia do ministério. Eu não consegui entender quando em 83 eu cheguei em Fortaleza e me apresentaram à associação e logo diziam: o próximo é você. Eu disse: não, eu não vim aqui para isso. Você vai ser presidente. Disse: misericórdia, não quero nem ouvir falar nesse nome. Não, eu não vim aqui para isso. Mas você é o cara da vez. Mas eu não vim aqui para isso. Ah, como foi difícil. João cresceu, aliás, ele nasceu 6 meses antes de Jesus, vocês sabem disso. Seu ministério também começou aos 30 anos, Lucas 3, 23. E ele também morreu 6 meses antes de Jesus, lá em Mateus 14, no versos 10 a 12. Mas o que é interessante é que João cresceu, ou se criou, vamos dizer assim, no deserto. E talvez ele tenha recebido influência daquelas comunidades de Curã, que ficavam ali no deserto da Judéia. De qualquer maneira, ele permaneceu por lá, talvez órfão de pai, mãe, e ele ficou por ali até a chamada manifestação de Israel, como em Lucas capítulo 1.
João parece ter tido uma infância impactada pela perda dos pais idosos, sendo filho temporão. E aí sua infância, adolescência e juventude sofreram então forte influência das comunidades que não se alinhavam com o poder religioso, com o poder denominacional, com o poder hierárquico. Talvez ele nem teve a oportunidade de frequentar as grandes escolas, os seminários da época. Não foi apresentado a nenhuma escola rabínica. E ele também não se alinhava com o poder político. Ele viveu onde a vida era simples, enquanto eles esperavam, como a comunidade de Qumran, a manifestação do mestre da justiça. Aí, além dessa origem, ele tem um roteiro. Interessante que ele transitou entre o deserto, as regiões férteis do Jordão, onde ele batizava, ele ia até a Galiléia, ou Pérea, naquela região mais norte, onde Herodes reinava. Lembra? João 3, 23. Não vemos nas grandes cidades, como Jerusalém e outras. Estou me lembrando uma vez, um líder disse para mim lá no Ceará: você quer realmente ter um ministério profícuo, conhecido? Você tem que sair de Fortaleza. Você precisa ir para São Paulo. Porque lá você começa tudo. Lá você vai ter a televisão, o rádio, o conhecimento, os grandes congressos. E de lá você aí, de lá vai dar certo. Tentado pela primazia, tive que sair correndo como José, nu. Não, eu não fui para isso que eu vim. E João era assim. João era pacato, homem da região desértica, fugia das escolas rabínicas de Jerusalém para conviver com pessoas da região desprezada pelos puros e pelos legítimos judeus, parecido com o Nordeste brasileiro. Seu ministério. Embora no deserto, João era procurado por muitos. Interessante, né? Mateus 5, aliás, capítulo 3, versos 5 a 6. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados do Rio Jordão, confessando os seus pecados. Admira-se o acesso que ele tinha ao poder, sem pertencer ao poder, sem jamais se mancomunar com o poder, porque Herodes o conhecia muito bem. Aí a gente, por falar em Herodes, olha o cenário político. Lucas 3:1, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, Traconides, Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a... Olha o nome dele, João. Caramba, depois de tanto tetrarca, João. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias. Só vai até aí. E tem mais, no deserto. Aqui o destaque fica por conta, aliás, do lugar que João ocupou no palco, ou no cenário social da época. Enquanto a corte e o clero prevaleciam e tinham o seu destaque religioso e político, estão lembrados dos magos, onde eles foram parar? A consulta? Estão lembrados do que Herodes fez, chamando os líderes religiosos para uma consulta? Maldita consulta de um líder político com uma igreja ou uma religiosidade mancomunada com o poder político. Jamais foi capaz de botar o dedo na cara daquele Herodes, o grande, o pior de todos. Mas era consultado. Não é legal ser procurado por um político?
Você já entrou numa regional, municipal, reivindicando alguma coisa para a coletividade, para a comunidade, sentado diante de um secretário que, de repente, diz, muito prazer, pastor, quantos fiéis você tem na sua comunidade, ali? Eu disse, eu não vim aqui pedir coisa para a minha comunidade. Não é a igreja, não quero nada para a igreja. A igreja pode contribuir com vocês, se vocês precisarem. A gente tapa buraco, a gente passa asfalto, a gente faz calçada. Estamos fazendo calçada na Rua do Cruzeiro, lá em Fortaleza, certo? O que a prefeitura não faz, a gente vai lá, mobiliza a comunidade e faz a calçada. BR-116 tem uns buracos que quase desaparecem carros. Eu já mandei pintar ao redor e já disse que eu vou lá na porta do DENIT dizer que essa safadeza de DENIT com a Delta está fazendo esses buracos aqui e o povo quebrando o carro e os assaltantes tomando conta, enquanto o dinheiro público que sai dos nossos impostos é comido por esses malandros. Então, eu não vim aqui para pedir nada para a igreja. O que eu estou pedindo aqui é para essa comunidade, que a gente saiu lá da aldeota, lá do Brooklyn, e fomos para o buraco, para o lugar de bandido, para o lugar de acesso horrível. Quantos membros na sua igreja? Eu disse, basta, você não entendeu nada. Estou fora daqui, não quero nada de você. João parecia fazer isso com certa facilidade. Não é fácil. Não é fácil. Então, o destaque fica por conta desse lugar que João ocupou no palco, no cenário social da época. Enquanto a corte e o clero prevaleciam e tinham o seu destaque religioso e político, João é visitado por Deus aonde? No deserto. Eu gosto de pensar assim, olha, amado, presta atenção, isso é real. O dia que a minha relação com Deus, lá na intimidade, não fazer descer lágrimas dos meus olhos, quando eu leio a minha Bíblia, quando ninguém está vendo, quando eu levanto as minhas mãos, meu ministério acabou. Porque eu sei como fazer isso diante das pessoas, eu sei. Você sabe, nós sabemos. Por isso que esse João aqui foi procurado por Deus num lugar onde talvez ninguém tivesse visto. Era ele e Deus. Reflita sobre a sua posição. Será que Deus pode fazer o mesmo com você? Ou seria preciso usar uma vestimenta real, uma estola sacerdotal, para que isso ocorresse? Ou entrar num templo? Ou ficar em cima de um altar? Que são os nomes que a gente dá. O santuário. Imagine a cabeça do católico romano, lá no Ceará. Aqui não tem isso, mas lá no Ceará, quando você começa a dizer essas coisas, imagine o que passa na cabeça. O templo, o santuário, o altar, o sacerdote, a hóstia. Domino vobisco, et cum spiritu tuo. Aí Atos 2 vai para o buraco. Vira uma abstração. Pela graça de Deus, o Senhor está se encarregando de fazer isso, tornando os membros das igrejas que nós frequentamos em sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, capacitadas pelo Espírito de Deus. Unção comum, 1 João 2,20, todos. E olha a dieta de João. Bom, isso aqui é um pouco complicado. E o vestuário dele. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. Sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. É legal, né? Ele não comia açúcar. Só mel. Mateus 3,4. O vestuário era rústico e simples. Comida do deserto. Marcos 1,6 diz sua vida simples. Aqui, aliás, de Marcos 1,6, é retratada como alguém que não veio comendo e bebendo. Mateus 11,18 faz referência a isso. Olha o que Jesus disse em Mateus 11, 8 ou 18. Eu errei aqui
minhas anotações. Sim, saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem trajes ricos estão nas casas dos reis. Jesus falou isso sobre João. Vocês estão procurando quem? Dá para distinguir ele aqui no meio da multidão ou ele é diferenciado? Ou ele faz questão de ser diferenciado? Eu imagino a roupa de Diótrefes. João fez opção pela simplicidade. Viveu e se adaptou aos recursos disponíveis. Homem simples, cujos trajes e dieta não o qualificariam para posições de destaque no cenário eclesiástico. Talvez ele não seria convidado para estar aqui no nosso meio. Quem, João? Esse cara não. Aí o seu status. Indagado pela comitiva religiosa, ele negou. Quem é você? Não, eu não sou o Messias, eu não sou Elias, eu não sou profeta. Quem é você? Qual o seu título? De Jerusalém, na TV de Betânia, sob os holofotes do concorrido templo. Não. Nada disso. João tem uma linguagem rara na boca da liderança, não é não? Eu fico intrigado, às vezes tem umas figurinhas que aparecem lá na IBC, né, no meio da multidão. Pastor, estou vindo aqui na sua igreja. E é uma igreja com um bando de gente, eu não vou dizer o número, porque senão cresce o nariz. Eu vi uma charge uma vez que o pastor, quantos membros tem na sua igreja? 1000, o nariz, puf. Quanto está entrando lá de finanças? Ele foi, o nariz, crescendo. Porque a gente sempre aumenta um pedacinho, né? Mas presta atenção numa coisa aqui. Ah, sim, eu estava falando dos indivíduos que parece que ela vai lá na frente, cumprimento, pastor e tal. Eu estou frequentando aqui a sua igreja, e eu vim aqui de um estado vizinho. Aí ele começa a declinar os títulos dele. Sou diretor, sou presbítero, sou diácono, sou presidente, sou pastor, sou. Quando ele vai falando, eu vou franzindo a testa. E finalmente eu digo, meu irmão, o senhor tem nome, seu nome. É sério. Porque eu já sei que esse aí, eu queria ele longe. Vá para outra sinagoga, meu irmão. Aqui não vai dar certo. Até eu expurgar esses nomes todos aí, você entender a visão, vai ser muito trabalho. Não, já tem trabalho demais. Volta lá, meu irmão. Ou vai para a sinagoga, vai para algum canto aí. Percebe? Olha, João, o contraste. João tem uma linguagem rara na nossa boca. João diz assim, ó, eu não sou e eu não sei. Mas nós fomos treinados para dizer o contrário, não é não? Eu sou e eu sei. Aliás, eu preciso saber. Porque se eu não souber, o que é que eu estou fazendo aqui? Eles me pagam para isso. Eu tenho que saber. Isso é igual o pastor entrando naquelas disputas de concurso bíblico. Ele fica longe. Ele nem aparece, porque os adolescentes têm os textos tudo na boca. Aí quando chega lá vai ser ridículo, o pastor não sabe. Vamos brincar de imagem e ação bíblica. Não, esse brincadeira aí não. Porque eu não me envolvo nessas coisas. Eu vou assistir, sou o árbitro. Dá para dizer que não sabe, cara? Qual é o problema? Eu não sei. Eu tenho uma concordância aqui, peraí, que eu vou te ajudar. Entendeu? Vamos aqui, vamos achar aí. Caça aí, meu amigo. Eu tive esse problema no início do meu ministério, aqui, porque eu me converti com 17 para 18 anos de idade, não sabia nem o que era escola bíblica dominical, confundia Elias com Eliseu, com Zacarias, com Zaqueu, era uma confusão. A minha esposa, que me levou a Cristo, né, desde a época da escola, ela me conhecia,
Eu, doido de pedra, revolucionário, metido a bagunceiro, Che Guevara, não sei de onde, droga, não sei o quê. Aí aquela menina crente ali, toda vestida, parecia uma múmia, né? Parecia a Olívia Palito, ela não está aqui, ela é uma mulher de Deus. Mas ela parecia a Olívia Palito, bem magrinha. Eu disse, cara, esse é um negócio estranho demais. Então, quando Deus me deu um vazio tão grande, depois de tanta loucura, tanta cabeçada, eu comecei a olhar para ela, eu disse, rapaz, deve haver alguma coisa diferente aí. E ela começou a me falar de Jesus, me levou para a igreja. Eu detestei, achei horrível, não entendi nada, achei que Deuteronômio era a mãe do pastor. Confusão, não volto mais lá, nunca mais. Até um dia que eu fui levado por Deus lá para zombar do pastor, e no meio da pregação, o Senhor me levantou lá de trás, eu quero falar. E o pastor parou, diz, meu filho, o que você quer? Se Jesus é capaz de fazer isso que você está dizendo aí, pois ele faça com a minha vida, que está desse jeito aqui, eu vou acabar com ela. Então toma aí, eu me entrego. E aí... Mas logo que você tem esse tipo de personalidade, não demora muito, você se converte, logo você aprende um versículo, você vira professor. E começa a falar, e fala bobagem, mas, legal. E eu dizia, Elô, eu não entendo nada disso, que é isso aqui? E os caras, não, porque o Velho Testamento, que é isso aí? Eu vou ler esse negócio até decorar. Como é? Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, memorizando isso e já... Sabe aquela coisa adiantada? Misericórdia. João disse assim, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sou isso, eu não sou isso. Mas, queridos, não basta dizer isso. Você precisa compreender que você é amado de Deus. Só isso. Se satisfazer nele, como diz o McCord, né? Busca a sua satisfação nele, cara, e faz igual João. Não sou não, você está dizendo que eu sou? Não sou não, cara, não sou não, não sou não. Não sei, eu não sei. João tinha essa facilidade. Linguagem rara. O que ele dizia ser não parecia importante nem tão pouco efetivo. Ele era voz no deserto. Um abridor de trilhas. Preparador de caminho. Um solitário microfone ambulante. Aí, qual é o fim dele? Pastor, esse negócio está meio depressivo. Se a gente for esse João aí, agora que vai complicar. É para isso que você veio aqui falar, me levar para esse lugar aí? Não. Ele foi preso por denunciar o pecado de Herodes e de Herodias, está certo? Sua cunhada, que tornou-se esposa depois que Herodes divorciou da primeira mulher. Está lá em Lucas 3. Segundo o historiador José, João foi preso no Forte Macário, cerca de 15 quilômetros do Mar Morto, e foi decapitado por falar a verdade e suscitar a ira dos poderosos. Voz do que clama no deserto. Indignado, como bem mencionou o Bill. A questão é a seguinte, qual discurso agradaria o rei, o sacerdote, o político, o líder máximo da denominação, aqueles que têm o poder de me içar na escala de favorecidos, hein? No começo do ministério, a gente é convidado para pregar, não é legal? Você acumula milhas. Você leva aquele sermão que o pobre do pastor já falou 200 mil vezes. Você vai lá e fala, os caras dizem, oh, que bênção, nunca ouvimos falar. Como? O pastor leva você lá no fundo, eu acabei de pregar sobre esse texto. Aí você vai. E os caras dão lá os títulos, prega aí sobre os cordeirinhos de Jesus, a arca que acharam não sei aonde, o negócio que desceu do céu. Aí você vai, e mexe o sermão, ajeita e vai lá. Chega uma hora que você começa a dizer, Deus, o que eu estou fazendo? Cara, é o seguinte, eu só vou aí nesse lugar aí se for para dizer o que Deus está dizendo no meu coração já faz tempo.
Dá para encarar? Porque eu não quero absolutamente nada que me isse a um lugar, ou me eleve a um lugar onde Deus não está me colocando. Eu não quero falar nada daquilo que Deus não esteja falando do meu coração. Eu me recuso. Então, qual era o discurso? Qual é o discurso que agrada o rei, agrada o líder, agrada as pessoas e não compromete o seu pescoço? Qual o discurso? Qual discurso agradaria aqueles que têm o poder de me içar na escala dos favorecidos? João não fazia conta do agrado humano. Corajosamente ele denunciava o pecado, embora fosse amigo do pecador, e isto lhe custou a vida, mas ele foi voz no deserto e no palácio. Ô João, aí seu referendo, quem falou bem dele? Jesus. Ele disse assim, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João. Oh, Jesus, glórias ao teu nome. O Senhor falou isso dele. Será que ele vai falar isso da gente? Será que ele vai falar isso de mim? Do que é que eu preciso me desfazer para que o meu Jesus, ao final de tudo, diga, está aí, servo, serva, bons, fiéis, mas o que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Dá para ser melhor do que João. Jesus deixou uma esperança aí. Vamos nessa. Ele tinha uma lembrança pós-mortem. Quando eu vi o depoimento da Carolina aqui, eu fiquei pensando assim, simplesmente Ari. Tem uns caras assim, que estão no nosso meio. Eles não estão na televisão, eles não estão em canto nenhum, eles só estão. Ora eles são, ora não são, ora sabem, ora não sabem. Percebe? Os verdadeiros apóstolos não têm nome de apóstolo. Puxa, eu queria dar um nome para ele. Mas eles não querem, e nem cabe, não dá certo. Porque eles são só shed. O que é shed? Shed. Quem é esse cara? Shed. Vai morrer? Shed. Ari. Quem é você? Ari. Ari, pronto. Ari. Jesus, quando soube da sua morte, disse, ele era a lâmpada que ardia e alumiava. E vocês quiseram por algum tempo alegrar-se com a sua luz. Mas Jesus diz assim, ele não era a luz. Entendeu, rebanho? Entendeu? Entenderam, ovelhas? Vocês quiseram se alegrar com a sua luz, mas ele não era luz, porque ele veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. João 8 e 9. Então, queridos, João foi uma lâmpada, sem luz própria, ele foi um reflexo. Jesus denuncia o quanto as pessoas são capazes de focar em nós e usar a nossa vida, o nosso ministério e o nosso sucesso como se fôssemos a verdadeira luz. Isso é uma tendência. E se formos como Diótrefes, a gente vai achar muito bom. E alimentar. Aliás, o nosso sistema eclesiástico, ele é pródigo nisso. A gente inventa nomes e designações e patentes e escalas e cursos e escolas onde as pessoas passam e recebem uma condecoração e a gente vai levantando e ele vira a luz. Os judeus se alegravam com aquela luz, talvez na esperança de que mesmo aquele indivíduo rústico e direto poderia libertar a nação de Israel. Porém, como borboletas e insetos que são atraídos pela luz, os judeus não puderam suportar o calor ardente da mensagem de arrependimento e da vida ética pregada por João. E foi só por um tempo.
A temporária e infinita glória da liderança provoca nas pessoas e em nós a desesperada busca por significado, mas se continuarmos a refletir o fogo da verdade divina, iremos depurar alguns, eles vão se queimar. Mas também vamos atrair outros para o Senhor, purificados das impurezas não por nós, pela palavra. Talvez a pergunta aqui, onde é que você se encaixa nesse perfil joanino? Quem você gostaria de ser? O que mais você espera das pessoas e de Deus para ser simplesmente você? Peraí, fazendo isso, você não perde a autoridade? Gente, a autoridade não está ligada a título, nem a posição. A autoridade vem com a integridade, quem dá é Deus. E mesmo o íntegro morre. O íntegro é perseguido, o íntegro padece. Então, só vale ser íntegro diante de Deus, porque o resultado pode não ser o melhor. Alguém vai levantar a plaquinha aí, né? Hein, amado? Você vai levantar uma placa aí na hora? Tá certo. Eu vi o pessoal passando ali e disse, ixi. Onde você se encaixa nesse perfil? Quem você ainda gostaria de ser? Simples reflexo da glória de Deus, com todas as implicações da simplicidade, do limite geográfico e da possibilidade de rejeição e morte? Onde você está? Como você está? Sem os títulos que você tem, sem a projeção que você tem. É ali que Deus te quer. Então eu quero deixar aqui alguns princípios chave na vida desse João. Primeiro, eu não sou o que dizem que sou. Eu preciso dizer isso todo tempo. Eu não sou o que dizem que sou. Nem Messias, nem profeta, tampouco Elias. Sabe de uma coisa? Eu acho que a gente tem que estar muito consciente daquilo que a gente não é. Os caras te empurram para lá e você diz, cara, não, você não está entendendo. Eu não sou esse cara. E eu tenho que dizer, não me importa. Eu sou amado de Deus. Essa é a frase que eu fico ouvindo todo tempo. Eu preciso ouvir isso toda hora. Como Jesus precisou ouvir em algumas instâncias do seu ministério. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Porque aí eu não vou precisar ser amado por ninguém, agradar ninguém, além do meu Senhor. É bom que as pessoas me amem, é bom que as pessoas... É claro que é bom. Quem não gosta de um elogio? Mas o homem é provado pelo elogio que ele recebe e o que ele faz com ele. Deixa o Senhor te elogiar, lá no íntimo, lá na integridade. Ele sabe onde é que está a tua cabeça, a tua mente, ele sabe onde é que está o teu dedo no teclado, ele sabe onde é que está o teu monitor da televisão, ele sabe em que site você está entrando, ele sabe o quanto você abre a palavra de Deus, se você ora mesmo ou não. Essa coisa de vamos orar, vamos ler a Bíblia o ano inteiro, a gente faz isso todo ano. Ah, todo mundo tem que memorizar a Escritura. Não faz muito tempo eu juntei a liderança lá e fiz um teste rapidinho, disse, ih, rapaz, vamos parar esse negócio aqui. Ops! O que nós estamos dizendo para esse povo aí? É porque a gente tem uma plataforma para dizer coisas. Na época de Jesus, você não tinha uma plataforma, você tinha a vida. O cara anda com você, ele sabe o que você está fazendo. Seus filhos vão ficar de joelhos logo cedinho, se você ficar de joelho logo cedinho, porque eles estão te vendo. Seus filhos vão amar o Senhor, porque você ama o Senhor e ama o seu cônjuge. Então, o primeiro princípio aqui, eu não sou o que dizem que sou. Mas isso aqui não tem, é muito comprido para ser princípio, mas vai ser princípio. Eu não sou o que dizem que sou. Pronto. Eu preciso dizer isso para mim toda hora. Calma aí, bispo. Outra coisa, outro princípio de João. Importa que ele cresça e que eu...
implicações. Eu decido diminuir para que outros cresçam e que a glória seja dada a Cristo e não a nossa. Agora, amplia isso aqui, irmão. É fácil você pensar assim, não, esse negócio de eu diminuo para que o Senhor cresça, é tudo que eu quero na minha vida. Aliás, você não precisa nem fazer esforço para isso, porque Ele já é maior do que você, muito. Os desavisados, porque quem já me conhecia sabia isso aí, esse pastor, ou ele pirou, eu já sei o que ele vai fazer. As ovelhas conhecem a gente, né? Aí, no dia lá, eu disse, só todo mundo está com problema aí, dor disso, daquilo, mas sério, venham à frente. Aí o povo veio, e eu estou lá com o microfone sem fio, aí o povo foi chegando e eu fui saindo, passando, aí fui lá para o fundo. E o povo aqui na frente, disse, e agora? Aí eu fui lá, comecei a falar com um que ficou, né, disse, você está bem, né, pelo jeito? Foi lá para frente. Mas você é crente, né? Crente em Cristo Jesus. Sim, você é um sacerdote do Senhor. É. Você acredita que o Espírito Santo está em você? Sim. Você é ungido de Deus, 1 João 2,20, todos nós temos a unção. Mas agora você vai lá e ora por aquele povo lá. Aí eu sentei lá atrás, aí as pessoas vieram para frente, cada um pegou um grupo de 3 e toma oração, e oração de cura. Você acredita, minha esposa estava com mioma, foi curada aquele dia. Mas o que eu tive que fazer? E aí eu digo, pastor, vamos parar com esse negócio da gente dizer o que quer dizer e não transformar isso em algo prático. As nossas estruturas precisam ser quebradas, nossas igrejas estão nos matando, porque nós estamos cuidando de estruturas. Por isso a revolução da simplicidade, esse é o momento. Nós precisamos disso. E mudar a nossa linguagem, quebrar os ícones que estão nos amordaçando, estão nos levando para essa primazia maldita. Então, esse é um exercício só de dizer assim, vocês estão entendendo que não sou eu? Vocês estão entendendo que o Espírito de Deus está aqui nesse momento? Por que vocês querem que eu faça apelo todo domingo? Você arrasta o pobre coitado e leva para lá para eu dar uma paulada na cabeça dele. Por que você não resolve o problema? Ah, não teve apelo domingo. Por que você não fez o apelo? Eu trouxe alguém. Por que você não fez o apelo para ele, cara? Você vai me responsabilizar? Eu fui pago para isso, né? Graças a Deus, nós estamos sendo libertos disso por esses amados irmãos que estão nos ensinando o que significa ser uma igreja em grupos pequenos, em células, em grupos familiares, né? Dando a cada crente a sua prerrogativa espiritual, sabendo que eles têm a ação e a unção do Espírito para fazer isso. Então, importa que eu diminua para que ele cresça, é não só o Senhor da igreja, mas a igreja corpo de Cristo. Faz isso. Outro princípio. Meu ministério tem começo, meio e fim. João sabia disso. Implicações. Meus discípulos são teus discípulos, Senhor. Toma-os, leva-os, batiza-os, depura-os, Senhor. Não foi o que ele fez? Toma aí. Leva, Senhor. Está aí, está aí. Sabe o que significa? As pessoas não precisam, não devem, não podem ficar ligadas a você. Há um